casa, uma feliz Páscoa. Que prazer e que privilégio estar nesse dia tão importante para todos nós, para mim muito importante também, da gente pensar um pouco na nossa fé, na sabedoria que realmente vem de Deus, vem do alto. O que a gente pode tirar de recomeço na Páscoa? Como a gente pode entender esse sacrifício de Jesus, o que ele significa para a gente, em todas as áreas da vida? Então é um programa especial que eu conto com você sim para conversar com a gente pelo WhatsApp. Já vou adiantar o seguinte, quem mandar perguntinha para a gente hoje vai concorrer 4 convites para o Cinemark. Para você que não foi viajar, está aqui com a família, né, em São José dos Campos, em Taubaté, vem retirar aqui na Band 4 convites para você ir para o cinema na nossa conta aí. É uma maneira de a gente agradecer a sua participação. Então nosso assunto é recomeço, tem notícia e informação para você hoje no programa. O Falando Nisso está no ar. Estudantes 60 a mais buscam curso superior. O Antônio deixou de ser jovem só na idade, 72 anos, mas de resto é um meninão, está sempre pronto para novos desafios, tanto que voltou para a sala de aula. Por quê? Realizar meu sonho, terminar minha engenharia que eu trabalho há muitos anos também. Hoje no estúdio vamos refletir juntos sobre a Páscoa e os recomeços. E tem notícias direto da Band Vale FM. Sexta-feira Santa, dia 18 de abril. O Falando Nisso começou. Vamos pensar um pouquinho então com a mensagem do dia. Hoje vai ser um programa reflexivo, que a gente convida toda a família então para sentar aí pertinho da TV, tá almoçando, aumenta um pouquinho o volume para refletir. Às vezes o silêncio é bom para isso, né? A gente escuta, consegue entender o que está sendo falado e aplica no coração. E a maior sabedoria na vida é a gente ter certeza de que nada foge do controle de quem nos criou. Mesmo que muitas vezes você olha para a sua vida, parece que está muito sem rumo. Sabe quando o trajeto está confuso? Estando perto de Deus, a gente tem certeza de que tudo está do jeito que tem que ser. Tá? Então busque isso. Acredite. Tá tudo no controle, tá? Mesmo parecendo descontrolado. No fim vai dar tudo certo, tá? Bom, quando eu tô aqui sozinho, quem aparece aqui, na verdade, quem aparece com a voz aqui, né? Traz pra gente, então, as informações. É o nosso produtor Gustavo Bossolani. Gustavo, boa tarde. Vamos aos sorteios deste mês? Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde também a todo mundo que acompanha o Falando Nisso aí de casa. Sim, eu, a voz misteriosa, venho aqui falar os sorteios. Você aí de casa pode ser presenteado pelo Falando Nisso. Ó, tem uma super escova elétrica da Oraljet, tá? Que é um presente da Ortovip, escova super chique pra você cuidar da sua higiene bucal. E também tem um presente, um kit da Polipet, presente pra você, pro seu pet. Lucas, como que faz pra gente concorrer? Aqui no Instagram tem todas as informações. Vou abrir o post aqui novamente para vocês. Aí você abre aqui, tem o passo a passo, tá bom? @Falando Nisso Band. Lembrar que o sorteio vai ser dia 2 de maio, para você participar até lá. Esse prêmio da Polipet, a pessoa sortuda precisa retirar aqui na nossa sede, no Colina Shopping, em São José dos Campos. Agora, essa escova bacanérrima, gente, muito legal da Ortovip, quem for sorteado precisa ir direto na clínica da Ortovip aqui em São José também. Boa sorte para você que participar. Bora para a perguntinha da enquete. Uma das maneiras que você conversa aqui com a gente é respondendo sim ou não para essa pergunta, Gustavo. Exatamente, Lucas Sanseverino. Ó, pessoal, tem um WhatsApp aqui embaixo da sua tela, ó, 12997167989, e você pode responder a seguinte pergunta. Você precisa recomeçar em alguma área da sua vida? Responda com #sim ou #não. Lembrando que você que mandar perguntinha também para o nosso convidado e até mesmo você mandar algum comentário sobre recomeço, você concorre 4 convites para o Cinemark por nossa conta aqui. Uma maneira da gente presentear você nessa Páscoa, só colocar a hashtag Falando Nisso, como está aqui, ó, aí você já vai estar concorrendo também. Fala sobre recomeço, e recomeçar pode exigir da gente abrir mão de muitas coisas. Quando a gente deseja recomeçar, é porque algo não está como deveria, segundo o nosso coração. Tem aquele incômodo, sabe? Aquela vozinha dentro de si também falando que quer algo melhor. O que você deseja recomeçar na sua vida? Relacionamento, algum sonho, um trabalho profissional? Você busca um sentido para o seu dia a dia?
é algo profundo, né? Que a gente pode parar um pouquinho hoje, então, para refletir. O dia de hoje, ele traz isso para a gente. Para criar um novo trajeto para aquilo que não está como a gente deseja. E como a gente pode aprender também, através do sacrifício de Jesus, a fazer isso. Tem tudo a ver, viu, gente? A data de hoje com recomeços. Então, para nos orientar aqui no estúdio, a gente recebe o pastor Marcos Davi. Que bom ter você aqui, pastor. Fica à vontade, viu? Prazer, Lucas. Boa tarde. A gente pensa em recomeço, a gente pensa em Páscoa também. A gente decidiu, na produção, trazer esse assunto, porque a gente entende que com a Páscoa vem uma nova vida, né? Mas para entender um pouquinho da Páscoa, até a visão que o pastor traz, junto com toda a fé, o que é a Páscoa cristã? E por que também ela é considerada a celebração mais importante do calendário cristão? Primeiro, um prazer estar aqui com vocês e a todos que nos acompanham também. A Páscoa, ela significa um plano cumprido. Então, em toda a Bíblia, Deus está traçando e desenvolvendo desde a criação do homem um plano para trazer esse ser humano de volta para Ele. E a Páscoa, por causa disso, ela significa o ápice desse plano cumprido em Jesus Cristo. Um plano de amor, um plano de esperança, um plano, como Lucas disse, de recomeços. Então é muito especial que para o cristianismo a gente considere essa data como também uma perspectiva de colocar a nossa própria vida em ordem. É importante que a gente reconheça que em Cristo tudo se faz novo também. Então é essa perspectiva que nós temos dentro do cristianismo para o ápice e a importância da celebração da Páscoa. Pastor, a gente sabe do sacrifício de Jesus, a gente sabe quão terrível que foi a cruz, né? Filmes mostram isso, tem muitas encenações, e a gente se apega muito a essa dor de Cristo, até como uma maneira da gente agradecer e valorizar o que Ele fez por todos nós, né? Mas o interessante é que a Páscoa, ela não é uma tragédia, não é um acidente que aconteceu de um avião que caiu e morreram muitas pessoas, que é algo triste demais, e a gente também se entristece o coração. Na verdade, esse sacrifício de Jesus, ele trouxe para a gente a maior das alegrias, que é a questão da esperança, de uma vida direta com Deus. Então, quando a gente pensa na Páscoa, a gente vê essa cruz vazia, a gente tem que lembrar muito dela sim também, né? Pastor, estou errado de pensar assim? Não, está certíssimo. Eu acho muito profundo a gente imaginar que exatamente há cerca de 2000 anos atrás, numa tarde de uma sexta como esta, Jesus estava numa cruz. E a gente, como você disse, acompanha não só as informações bíblicas, mas os filmes que ultimamente retratam esse momento, e a gente vê de fato muita dor. Mas era necessário, pelo menos biblicamente, dentro desse plano que eu acabei de falar, que isso fosse experimentado pelo Filho de Deus, para que Ele pudesse nos dar perspectiva de, nas nossas crises existenciais, nos problemas que nós também enfrentamos, a gente pudesse acreditar que o sol vai raiar no outro dia, ou que, por exemplo, o domingo vai chegar, né? Uma cesta de dor nos remete à compreensão bíblica de que o domingo da ressurreição ele vai chegar também. Em minha própria vida, eu já experimentei muitos reveses desse, né? Talvez você que nos acompanha esteja vivendo uma sexta-feira de muita dificuldade. Eu escrevi ontem no Instagram e postei dizendo que o próprio salmista Davi, ele tinha momentos assim, que ele se sentia completamente perdido, como numa cesta de dor. Talvez angústia por uma decepção experimentada, uma porta que não consegue se enxergar de saída. E a crucificação, a dor do Filho de Deus, o amor provado por cada um de nós, remonta que, embora a gente viva momentos e fases muito difíceis na nossa existência, a gente pode acreditar pela esperança que a gente vai viver um novo começo, né? Um novo dia. Interessante, né, pastor? Eu lembrei aqui de um versículo, que é um versículo que geralmente quem cresce na igreja é muito incentivado a decorar, que está no Evangelho de João 3,16, que fala muito disso, né? Uma maneira resumida de contar todo o plano de amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo a todos de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Então a gente vê que é um ato que Deus fez para todos, só que para ele ser efetivo, o versículo mesmo fala, né, que deu ao mundo, por amor ao mundo, mas para que todo aquele que nele crê, do todo do amor de Deus,
para ser efetivo, eu preciso tomar uma atitude baseado nisso. Sim. Né? Interessante isso. Então, para ser efetivo, tudo isso que Jesus fez na cruz é uma decisão individual, porque muitas vezes a gente está nesse movimento agora, vai para a igreja, vai para a missa, e está todo mundo embarcando nisso, mas tem que ser uma decisão, uma vontade individual para que isso seja efetivo, esse recomeço. Lucas, você foi muito assertivo. Esse versículo ele é uma essência, né, da fé cristã e do evangelho, e propõe que, embora o amor tenha sido universal, o amor foi dispensado a toda a humanidade, esse amor ele só é de fato experimentado em sua plenitude quando você crê, quando você coloca a sua confiança nesse ato de amor. Basicamente seria como se a gente soubesse de uma história e, por admirarmos essa história, a gente não experimentasse os efeitos de talvez aquela conquista do personagem principal dessa história. De fato, a Páscoa, ela representa algo que foi feito, mas só é eficiente sobre aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança. Então acredite, né? Deposite a sua confiança nesse ato de amor que Deus, no seu Filho Jesus, o único amor provado, ele derramou para a sua vida e para a minha também. É um amor que transforma, né, Transforma. gente? Transforma a gente e pode sim também transformar o mundo. A gente só precisa abrir esse coração, né? Para que esse poder venha até nós. O programa de hoje é isso, é uma reflexão. E a gente quer muito a sua participação, o seu desabafo, até um testemunho, um depoimento seu. Se você teve essa mudança de vida buscando a Jesus, manda pra gente, tá bom? No nosso WhatsApp 12 997 167989. Escreve hashtag falando nisso, tudo juntinho também, porque aí você pode concorrer 4 convites para o Cinemark. Só vou dar uma dica agora, porque o Vale Sul Shopping está recebendo a partir de hoje, vai até domingo, tá? O Doce Páscoa. Um lugar cheio de atividades para toda a família. Então vamos ao vivo, direto ao local com o Leandro Sampaio. Quero saber se a criançada já está aproveitando. Está muito bem acompanhado já, né, meu amigo? Que bacana, boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente. Feliz Páscoa. Oi, Lucas. Boa tarde para você também. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Falando Nisso desta sexta-feira. Feliz Páscoa para você também e para todos, viu, Lucas? Estou bem acompanhado, sim, viu? Eu estou aqui com a Viviane, de 8 anos de idade, e a Giovana, que é a coordenadora que está participando aqui, a monitora do evento, viu? E vamos saber aqui da Viviane o que ela está achando. Você acabou de chegar, mas já deu para sentir um pouquinho, né, Vivi? Eu tô muito animada. Muitíssimo animada. Mas o que você está mais animada? Para a pintura ou para a fábrica de cupcakes? Pra fábrica de cupcakes. Ah, mas daí eu quero saber o porquê. Porque você vai comer esse cupcake depois, você vai levar para alguém da tua casa, como que vai ser? Vou comer. É? É, mas eu gostei mais de tudo. É. Dá para se divertir então, né, Vivi, nessa Páscoa? É claro. É. Tá bom, muito obrigado, viu? Não vou atrapalhar mais você não. Pode ir lá fazer a pintura do seu coelhinho. Obrigado, viu, querida? Feliz Páscoa pra você, viu? Daí, olha, Lucas, aqui do meu lado tá a monitora Giovana, então, que tá participando deste evento. A gente vê que as crianças, elas ficam apaixonadas pela parte do cupcake, né? Oi, Leandro. Então, a parte do cupcake é a parte que mais está encantando as crianças, justo por causa que simboliza a Páscoa, né? Agora me fala uma coisa, antes de chegar até a mesa ali da fabriquinha de cupcakes, as crianças passam por um circuito grande. Isso. Inclusive agora eles estão fazendo aqui a busca da cenoura, não é isso? Isso. Então, na verdade, a gente tem um circuito de várias coisas. A gente tem a oficina de pintura, de colocar a orelhinha, a gente tem várias diversidades de brincadeiras, é um evento bem complexo. E Giovana, você tem uma relação muito próxima com as crianças, você gosta de trabalhar com as crianças. O que você está sentindo delas neste evento aqui, principalmente quando elas pedem para você alguma coisa? Porque a gente sabe que cada uma delas, viu, Lucas, tem uma característica diferente na hora da confecção do cupcake, por exemplo, né? Eu sinto que cada criança é única, isso não tem como negar, e cada uma passa mais amor pra gente trabalhar. Então, ver elas aqui com a gente, ver a alegria delas, interagindo com a gente, faz com que o nosso trabalho renda muito mais. E olha só, Giovana, eu quero que você me fale um pouquinho também. Você vai ficar aqui até 8 horas da noite, aí monitorando as crianças todas. E a gente sabe o quão é importante a Páscoa para as pessoas. Inclusive, para você, você tem uma relação também forte com a Páscoa, né? Muito forte. Páscoa é com certeza que eu mais gosto, assim, eu fico... Também que é no mesmo mês que eu faço aniversário, né? E não só eu, como todos os meus irmãos. Então, abril é a melhor época que tem, principalmente a Páscoa. Ainda mais que eu sou apaixonada em doce, né? A gente não pode negar que é a véspera mais gostosa para se comer um chocolate.
Tá certo, Giovana, obrigado, viu, Muito pelas suas obrigada. informações. Olha, Lucas, as crianças estão todas aqui, olha, a gente tá num espaço, um espaço cenográfico aqui do evento, e a gente, só reforçar, viu, Lucas, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 crianças se inscreveram para participar desses 3 dias do evento, né? Começou hoje, vai sábado e domingo. Agora, as pessoas que estão passando aqui pelo shopping, se elas quiserem que as crianças participem deste evento, elas precisam entrar numa filinha de espera. Porque se houver desistência, daí elas entram no encaixe, viu, Lucas? Uma feliz Páscoa para você e para todos que estão nos assistindo aqui essa tarde no Falando Nisso. E a gente vai continuar aqui com as crianças, viu, neste evento tão gostoso que está acontecendo aqui no Vale Sul. É com você. Muito legal, meu amigo. Obrigado, viu? Uma Páscoa excelente também para você, para sua linda família, que eu sei que sempre acompanha o nosso trabalho aqui. Um beijo a todos. Adorei a personagem, nossa amiguinha também que falou no começo, mas a Giovana cheia de amor, por isso que faz toda a diferença esse trabalho também. Muito legal. Uma boa Páscoa para todos. Bom trabalho para vocês aí. Rapidinho a gente vai para o intervalo, não sai daí. No próximo bloco a gente conversa um pouquinho mais, reflete junto sobre a importância desse dia. Obrigado pela sua companhia e tem dicas com o Dr. Marcos Massal também. O seu pet está ganhando peso. O que fazer? Você sabe como resolver esse problema? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música. De volta com imagens de Ilhabela, que tem um pouco de sol, um pouco nublado, né? O pessoal está aproveitando o feriadão. Neste momento, 26 graus, a máxima esperada para hoje, sem previsão de chuva para hoje. Para amanhã pode chover sim, mas a máxima de 27. Dá para aproveitar a praia, né? Com 27 graus, não tá tanto frio não. Dá para entrar no mar, aproveite você que está em Ilhabela. Um beijo para você que está acompanhando o programa direto do Litoral Norte. Que delícia ter sua companhia, viu? Fazer uma perguntinha para você. Seu pet está um pouquinho gordinho? Vamos aprender com o Dr. Marcos Massal e também com a Polipet. Quando que a obesidade no pet pode ser um alerta? Pensando na saúde do animal mesmo? Hoje nós vamos falar sobre um problema bastante comum hoje em dia, que é o ganho de peso, a obesidade nos animais de estimação. Muitas vezes o animalzinho ele tem uma tendência a ter ganho de peso, ou muitas vezes acaba engordando depois de castração, por exemplo, né? E isso é um problema bastante sério, porque pode levar a outros problemas, né? Como problemas cardíacos, problemas articulares. Então é uma coisa bastante importante e perigosa, né? A gente tem que dar um jeito de perder peso do pet para ele não ter esses problemas, né? O pet ele ganha peso
igual a gente, né? Se ele tem um consumo de energia maior do que ele gasta, ele vai acumular na forma de gordura. Então é importante a gente tomar cuidado, primeiro com a alimentação, né? A gente precisa usar uma alimentação menos calórica, né? Hoje em dia existem rações para perda de peso, né? Para cachorros obesos, isso daí é uma coisa que ajuda bastante. E outra coisa bastante importante é manter um nível de atividade bem importante para ele poder perder peso, né? Se ele ganha muita energia e não perde, ele vai acabar engordando. Então é importante ele gastar essa energia, né? Na forma de exercício, passeios, corridas, né? Então muda também o comportamento, o dia a dia do pet, né? E acaba envolvendo também a mudança de hábitos dos tutores, porque eles acabam tendo que também praticar atividade física junto com o pet. Isso é legal, né? Fazer caminhadas, corridas com o pet acaba gerando assim uma atividade física que acaba levando a uma perda de peso, tanto do tutor quanto do pet. Isso daí ele vai acabar emagrecendo e manter o nível de saúde dele adequado. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Feliz Páscoa para toda a família Polipet, que a gente ama tanto e cuida tão bem dos nossos bichinhos de estimação. Aqui no estúdio, o nosso convidado, o pastor Marcos Davi, está nos orientando sobre esse recomeço desejado, seja na área que for. E tem uma perguntinha, pastor, que a gente fez lá direto do Açaí para você. Vamos assistir. Sexta-feira especial aqui no Açaí Colinas, conversar com a Irene agora sobre o perdão, porque tem a ver com recomeço, né? Tiveram relacionamentos em que você precisou recomeçar, seja pessoal, amizade, na família? Sim, sim. Sempre tem uma briga ou outra, né? Um desentendimento ou outro. E como que você faz para recomeçar? Olha, uma boa conversa, vamos colocar as cartas na mesa, né? Vamos esclarecer, vamos se desculpar e recomeçar. O que passou, passou, daqui para frente. Mas era ao ponto de voltar como era antes ou você fica com um certo receio? Sempre fica, né? Um certo receio, né? Mas é daqui para frente. Então a gente tenta não lembrar do que aconteceu, né? Para recomeçar. Vamos pensar com o pastor? Tem como recomeçar do zero sem ter aquele receio, aquele medo? É uma boa e profunda pergunta. O perdão que a gente está aprendendo, que emana da Páscoa, né? Ele é um perdão efetivo, né? Nosso Deus, quando perdoa os nossos pecados em Cristo, e isso é a essência da data da Páscoa, o sacrifício de Jesus, ele jamais considera usar a nossa ofensa contra nós. A perspectiva do perdão divino, que está presente no Pai Nosso, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores, é de uma referência em Deus para perdoarmos como Ele perdoa. É evidente que humanamente, como a nossa entrevistada disse, fica ainda algumas rusguinhas depois que a gente perdoa, mas a gente é ensinado biblicamente a perdoar como Cristo também nos perdoa, a dar uma nova oportunidade, a investir nessa relação, a acreditar que pode ser diferente essa jornada deste novo ciclo após a mágoa, o ressentimento ajustado e acertado. Mas o perdão também, ele precisa ser correspondido, ou seja, quando eu ofereço o meu perdão, a parte perdoada precisa também contribuir. Então é sempre o perdão oferecido e o perdão recebido, eles precisam caminhar juntos para que o vínculo, né, para que o relacionamento seja restaurado de forma plena. Perfeito. Olha, já a gente começa a colocar a participação de vocês. Mandou perguntinha, algum depoimento com hashtag falando nisso. 4 convites para o Cinemark, tá bom? Você concorre. O sorteio a gente faz ao vivo, acabando o programa. Uma outra maneira também que você pode participar com a gente é mandando hashtag sim, hashtag não para a seguinte pergunta, Gustavo Bossolani. Exatamente, Lucas Sanseverino. O pessoal de casa pode participar com essa perguntinha. Ó. Você precisa recomeçar em alguma área da sua vida? Vamos ver por enquanto o resultado parcial? 80% dizem que sim, hein, Lucas? Espero que o programa de hoje, de alguma forma, né, Gu, ajude quem está em casa também a refletir nesses recomeços. Porque a gente acabou de comentar sobre esse perdão de Deus, né? Que é algo tão incrível que, humanamente, é tão difícil até de entender. Pastor, vamos ser sinceros, né?
como que ele pode, né? A gente fica pensando, a gente erra, pede perdão, ele joga isso lá no fundo do oceano, no mar do esquecimento, e a gente, quando tem que perdoar alguém, fica volta e meia meio que remoendo aquilo, né? Ai, perdoei, mas aí lembra daquele receio, como a gente falou. Isso tem a ver com um plano, então, de Deus, assim, em relação à Páscoa, esse plano, essa visão que Deus tem em relação à humanidade, esse resgate, tem a ver com isso? A cruz foi essencial para que isso realmente pudesse acontecer? Sim, quando a gente constrói esse plano redentivo do homem a partir do Gênesis, a gente consegue enxergar que era necessário que Jesus ele se oferecesse como o Cordeiro de Deus, que segundo os sacrifícios do Antigo Testamento, apontariam para esse perdão efetivo de Deus sobre toda a humanidade. Em Cristo nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo escreve em capítulo 5 do livro de Romanos, da carta de Romanos. Então, quando nós somos perdoados por Deus, somos perdoados de uma vez por todas. E aí, Lucas, é que eu entendo que Deus nos ofereça a referência relacional com Ele do perdão para o perdão com o outro. Então, em Cristo você é perdoado para que você também, em suas relações com o próximo, também ofereça o perdão. Então, pensando nessa ressurreição, né, que Jesus, né, trouxe para a gente, como que ela pode, de alguma forma, impactar mesmo a nossa vida prática hoje, no dia a dia? A ressurreição de Jesus, ela é uma vitória, porque ele não foi ressuscitado, né? Ele mesmo venceu a morte. Então, não foi algo que foi realizado sobre a vida dele, né? Ele, com o seu próprio poder, venceu a morte. E a Bíblia fala que essa perspectiva da ressurreição é de uma esperança profunda, já que nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade do enfrentamento da morte como o fim da existência, né? É como se, Lucas, é como se Deus dissesse, a existência humana pode ter um ponto final, mas eu decidi, em meu Filho, propor para você uma vírgula. Há uma esperança de vida eterna, há uma vitória. Por isso que você abriu o programa e abriu muito bem, dizendo sobre o recomeço, que a ressurreição nos apresenta que a morte não é um fim. Nós podemos recomeçar, nós podemos nos reerguer. Em Cristo tudo se faz novo. Que bom, né, gente? Que alívio, na verdade, a gente ter essa certeza e trazer, na verdade, para o nosso coração que nele somos mais que vencedores. Isso, né? Romanos Porque 8. através dele, né, desse sacrifício que ele fez, por ter vencido, ele venceu a morte, ele traz esse poder para a gente também. Exatamente. Né? Através de uma decisão, para que todo aquele que nele crê, né? Então, a gente tomar essa decisão de ter essa fé e acreditar nisso. Já já a gente volta a refletir mais com o pastor. Gustavo, não me deixe esquecer de colocar já no próximo bloco os comentários, tá bom? Que eu acho que é muito importante valorizar todo mundo que está com a gente. Que alegria ter sua companhia. A gente para só um pouquinho a conversa para saber sobre o tempo. Será que chove, então, nesse feriadão prolongado? Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Durante esse feriadão de Páscoa, vamos ter bastante instabilidade atuando aqui no Vale do Paraíba e, consequentemente, nebulosidade em praticamente todas as nossas cidades. A previsão não só nessa sexta-feira, como durante todo o fim de semana, é de chuva se concentrando principalmente na região próxima à Serra da Mantiqueira, que é onde teremos volumes um pouco maiores de chuva, e no litoral essa sexta-feira ainda será de tempo firme, mas durante todo o fim de semana a previsão é de temporais no período da tarde, com chuvas bastante expressivas. As temperaturas elas vão ficar mais amenas durante todo o fim de semana. Vamos ter máxima na tarde de hoje de 29 graus em Cachoeira Paulista, 25 em São Sebastião e também em Monteiro Lobato. O feriadão aqui no Vale do Paraíba, nas principais cidades, em Campos do Jordão, teremos predomínio de tempo nublado, bastante chuva. Nesta sexta-feira, 20 graus, 18 no sábado e no domingo de Páscoa também teremos chuvas e máxima de 19 graus. Em Aparecida, ocorrem pancadas de chuvas rápidas e isoladas, 28 graus na sexta, 27 no sábado e no domingo a chance de chover fica ainda menor, com máxima amena 25 graus.
Em Ubatuba, a previsão já não é muito animadora para quem pretende aproveitar este feriadão no litoral. Vamos ter bastante chuva, temporais nos períodos da tarde, 25 graus de máxima nessa sexta-feira, 26 no sábado e no domingo de Páscoa, temperaturas mais baixas, previsão também de chuvas, 23 graus de máxima. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, a gente vai rapidinho pro intervalo e eu prometo para você que no próximo bloco é só sua participação e comentário também. Não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é Estamos de volta com essa imagem linda de São José dos Campos, tempo estável neste momento, e vamos mostrar para você o Açaí Colinas, esse lugar que a gente sempre indica para você fazer suas compras. Neste momento, 26 graus, nublado com previsão de chuva para o fim da tarde, tá bom? Mas é bem pequena a probabilidade. Vamos torcer para não chover. Mas aí você que está por aqui, tem que aproveitar a Páscoa para ir no açaí, gente, porque a Páscoa açaí é recheada de preço baixo. Eu vou mostrar algumas ofertas que a gente separou. Essas ofertas vão até segunda-feira. Olha que bacana, para você aproveitar, vou destacar aqui essa caixa de bombom da Trento. É deliciosa, está por apenas R$ 9,90. Tem também um bombom especialidades Nestlé, que a caixa está R$ 10,68. Aí eu não conhecia, mas tem agora uma caixa que é só sonho de valsa e ouro branco, também R$ 10,68. Ai, quero impressionar com bombom Ferrero Rocher. Nessa caixa tem 100 gramas, R$ 18,90. Tem um Kit Kat por R$ 2,48 também em cada, tá? Vou passar aqui para os peixes, eu sei que muita gente vai comer peixe nesse fim de semana, né? Levando 3 unidades, R$ 31,90 no filé de tilápia congelado Copacol. Tem também, vou destacar aqui, a posta de tilápia congelada Aurora, R$ 17,30, levando 3 unidades. Cada uma sai por esse valor. Mais chocolate, já que você gosta. Olha o bisão, gente, delicioso, hein? Isso aqui tem um pouquinho mais de 200 gramas. R$ 9,89. O bombom Ferrero Rocher também, essa caixa que é mais conhecida. Olha só, R$ 29,90. Tem 150 gramas. Mais chocolate. Esse biscoitinho do Balduco, eu não sei se você já comeu. Vou até aumentar para vocês verem qual que eu estou falando. Ele é delicioso. Tem chocolate a leite, meio amargo também. R$ 5,49, levando 3 unidades. E olha o preço da Coca. Deixa eu diminuir aqui, não sei se vai congelar aqui para vocês. Olha o preço da Coca, 2,5 litros. Sem açúcar, né? O original. Levando 6 unidades, que você facilmente aí nesses almoços e jantares de Páscoa vai consumir, né? R$ 8,99 cada.
Preço excelente para você até segunda-feira. Fica essa dica, aproveitar então as ofertas para todas as lojas do estado de São Paulo. Ou seja, se você for até Caraguá, tá aí no Açaí Caraguá Serra Mar Shopping, vai ter esses valores. Tá em Taubaté, vai no Açaí que vai ter esses valores. Aqui em São José, como a gente mostrou para você, o Açaí Colinas, também aproveite para economizar e muito também. Eu sei que tem uma perguntinha da enquete que a gente pode trazer agora para o pessoal ainda participar, Gustavo Bossolani, e ver a parcial também, como que está a participação do pessoal. Exatamente, Lucas Sanseverino. A seguinte pergunta que você respondeu na enquete de hoje. Ó. Você precisa recomeçar em alguma área da sua vida? Hashtag sim ou hashtag não. Vamos ver o parcial até então. Aumentou em 92,9%. Dizem que sim, hein, Lucas? Que bacana, né, Gu? Porque eu acho que o mais importante, na verdade, é a gente reconhecer. Muitas vezes a gente não está bem. E tudo bem, tá, gente? O primeiro passo para mudar, quando a gente não está bem, é falar, não estou bem. Aí, a partir daí, a gente traz ferramentas, né? Busca novidades e sabedoria também, como a gente está fazendo com o pastor Marcos Davi, que está compartilhando um pouquinho da fé cristã, que é tão importante ainda mais nesse momento, né, do feriado, que a gente está refletindo sobre o sacrifício de Jesus. Tem outra perguntinha para o pastor que a gente vai trazer direto do Açaí. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar a perguntinha, mas lembrar também você em casa, que quem manda pergunta pra gente com hashtag falando nisso, obrigado, viu, querida? Você vai também, então, concorrer 4 convites para o Cinemark, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, então, todo mundo que mandar perguntinha, comentário, vai estar concorrendo também, tá certo? Vamos, então, fazer o seguinte, vamos colocar na tela a perguntinha pra gente trazer a participação do pessoal? Vamos lá. A Berninha mandou a foto. Domingo de Páscoa será de muito amor por aqui. Mandou o hashtag falando nisso e a gente aparecendo ali no fundo, o link do Leandro Sampaio, Lucas. Gostei, um beijo. Que linda foto. Amei, Berninha. O Cláudio mandou perguntinha, é isso, Gu? Isso. Boa tarde, Lucas e pastor. O recomeçar não é fácil. Tem que abrir mão de muitas coisas, mas acredito que essa atitude contribui com o crescimento pessoal. Tá certo. E acho que é isso que a gente busca aqui também, né? Não viemos por um acaso nesse mundo. Sim. A gente veio para aprender, né, pastor? Sim. Os recomeços, como foi dito exatamente, eles requerem muito da gente, né? Se eu puder sintetizar, Lucas, a minha experiência em 1 minuto, por favor, eu queria contar. Claro. Eu já tenho 55 anos, mas aos 11 anos eu vivi um momento muito difícil da minha vida, uma vida familiar, um momento na minha área familiar. E aos 11 anos eu pensei em desistir da vida. Eu planejei o meu suicídio. Eu escrevi uma carta para o meu pai, escrevi uma carta para minha mãe e eu queria poupá-los de que eles se sentissem culpados da minha tentativa de suicídio. Realmente eu não tinha mais expectativa, nem um sentido para a existência. E eu peguei uma colher de veneno de rato e quando eu ia levar à minha boca, eu ouvi uma voz. Olha. E essa voz me disse, me entrega a sua vida, eu vou dar sentido para ela. Então foi o meu recomeço. Foi uma experiência de sair daquela situação tão angustiante. Eu desci da minha casa, eu rasguei as cartas e eu recomecei. Eu não sei se quem nos acompanha está vivendo um momento, a gente viu 90%, quase 92%. Eu não sei se você está experimentando um momento muito difícil da sua vida, mas nós queremos propor a partir desse programa que é possível recomeçar. Não desista. Há um Deus que te ama profundamente e essa é a mensagem mais importante da nossa Páscoa. Com certeza, que lindo. Obrigado, pastor, por compartilhar, viu? Agora sim a gente tem a perguntinha direto do Açaí. Vamos lá. Precisamos então pensar um pouquinho no recomeço também aqui no Açaí Colinas, de situações na vida que muitas vezes são um desafio. Leandro, você já teve que recomeçar em algum momento, seja profissional, algum relacionamento? Você já teve que buscar um recomeço? Sim, eu tive um recomeço após minha última participação em Jogos Olímpicos, foi em Londres, e em 2016 eu fiz uma transação para a técnica, aí acabei morando fora no Canadá, então eu tive que recomeçar minha vida de uma forma assim, uma nova etapa como técnico, então assim, um país diferente, então a gente acaba tendo adaptações. E o que fez diferença para você assim? Você já sendo um atleta, eu sei que tem muita garra, né? Mas o que você acha que fez diferença para fazer você conquistar e conseguir então passar nesse recomeço, que às vezes é tão difícil porque a gente está se sentindo instável, né? Uma situação diferente. É que a gente sempre trabalha com expectativa, e toda expectativa, às vezes, a gente acaba gerando frustrações. Então, eu acredito que sempre é uma resiliência, a gente tem que ter isso na vida, na parte tanto profissional como na nossa vida pessoal. Muito legal isso, pensar um pouquinho, pastor, sobre essa questão da gente criar expectativas. Isso pode atrapalhar a gente, desses recomeços? Sem dúvida.
essa sociedade que a gente vive de alta performance, que nos exige muito, que faz com que a gente tenha uma expectativa muito elevada, a gente trate de ideais muito elevados, por não conseguirmos alcançar, vem as frustrações. Então, assim, é importante demais que nos seus recomeços, e o Lucas falou algo muito especial, que dentro da psicologia ela é importante, está tudo bem se não está tudo bem. Isso foi até um tema de um sermão pregado recentemente lá na igreja. Legal. Então, quando a gente entende que algo precisa ser mudado, a nossa expectativa, aquilo que a gente estava tentando correr atrás como expectativa que tem sobre a gente, nós já consideramos que ela precisa ser, de alguma forma, melhorada. Então, essa coisa da expectativa colocada sobre a gente não conseguir atingir, é muito ruim. Então, procurem abaixar um pouco a expectativa de si mesmo, mas entender que, embora a gente queira sempre o melhor, queira sempre mais, a gente precisa estar sempre pronto para recomeçar. É interessante, né? Às vezes a gente tem uma insatisfação dentro da gente e não entende o que é essa voz. E com certeza tem um espacinho dentro da gente que somente esse sacrifício de Jesus pode preencher. Então a gente tem que chegar nessa sabedoria para ter esse contato direto com quem nos criou, para conseguir, viu? Muito interessante. Tem mais perguntinha, pastor, chegando, e comentários também. Vamos trazer a participação do pessoal de casa, Gu? Vamos lá. Do Adilson Ramos, boa tarde. Que a nossa Sexta-feira da Paixão seja de reflexão e paz. Muito bom, porque quando a gente reflete, a gente traz mudança para a vida. E acho que a nossa proposta hoje com o pastor aqui é essa mesmo. O Carlos também escreveu. Isso, o Carlos de São José dos Campos. Boa tarde. Todo dia é um novo recomeço. Aprendemos, passamos situações boas e ruins, vivemos novos amores e tristezas. Mas o importante é mais uma chance de podermos viver e viver bem no decorrer desse novo dia. Com certeza, é uma sabedoria que cada dia o seu mal também, né, pastor? Sim. Né? Não tem que ter todo dia feliz e aproveitar também dias que são felizes e agradecer. Né? Vamos lá para o próximo? Vamos lá então. Rosilene mandou hashtag falando nisso. Olá, boa tarde, Lucas. Para mim, a Páscoa significa o começo de mudança. Olhar para frente, que o que passou, passou e devemos fazer como Cristo, renovar a alma e as atitudes. Boa tarde, queridos. Feliz Páscoa a todos vocês. E eu acho que é legal a gente trazer isso, pastor. Obrigado, viu, Rosilene, por trazer essa sabedoria também, né? É possível seguir em frente, porque muitas vezes a gente fica estagnado, ou por não conseguir perdoar alguém, ou por estar passando algum tipo de... Não desvalidando a nossa situação, tá, gente? A nossa angústia e tristeza. Sim. Mas não importa qual seja a nossa dor, é possível a gente seguir em frente. A perspectiva da Páscoa, Lucas, é a de que a gente não está mais sozinhos, a não ser que a gente queira permanecer sozinhos. Né? Esse Deus criador do universo, ele ama a humanidade ao tal ponto de oferecer o seu filho para ser uma eterna companhia. Você não precisa mais enfrentar os seus dilemas sozinhos. E se, Lucas, se você me permitir, eu queria ler algo que eu escrevi há algum tempo atrás, sobre recomeço. Claro. Deus é o Senhor dos recomeços, dos regressos, dos retornos, das reviravoltas, das reconstruções, dos abraços e das segundas chances. Ele é o Senhor da reconciliação e restauração, sim. Ele é o Senhor dos que voltam, dos que se arrependem, dos que se quebrantam. Ele é Senhor dos que se rendem, dos que se humilham, dos que refletem, dos que repensam. Isso mesmo. Ele recebe, ele acolhe, ele ama e faz novas todas as coisas. Gente, quem não quer estar perto de um Deus como esse, de quem faz tudo isso, né? Sim. Então, no próximo bloco, a gente traz essa reflexão. Como se aproximar dessa vitória? Muito se fala assim, para a morte, a única coisa que não tem como resolver é a morte, né? Só que com Jesus, até a morte tem solução, porque ele venceu a própria morte. Verdade. Então, a gente vai no próximo bloco refletir sobre isso. Como estar pertinho desse poder, dessa alegria que pode, no nosso dia a dia, transformar, sim, a nossa vida, tá bom? A gente já volta com o pastor, dando dicas pra gente, a sua participação. Quero trazer aqui ao vivo também nossa querida que está de plantão, Carol Serra, direto da rádio Band Vale FM, com esse sorriso que abraça todo mundo. Uma feliz Páscoa. O que você traz pra gente de notícia e destaque, amiga? Oi, Lucas. Boa tarde para você, pro Marcos que está aí no estúdio e também para todo mundo que está acompanhando o programa. Eu não sei se vocês já compraram, fizeram as compras da Páscoa. Não sei. Só que 50% dos consumidores pretendem ir às compras
só nesse feriado prolongado mesmo, deixando tudo para a última hora. Os dados são de uma pesquisa realizada pela ACI, que é a Associação Comercial e Industrial do município. Em dados gerais, 57,9% dos entrevistados afirmaram que pretendem adquirir algum presente para a Páscoa deste ano. Além disso, o ticket médio apontado pelos consumidores para gastar de algum presente é de R$50 a R$100. Nas ruas do centro da maior cidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, várias pessoas, a gente acompanhou aqui do jornalismo, que já estavam planejando as compras nesse período. Só que assim, mesmo com os ovos mais caros, o item é o mais procurado, não tem como, né? Todo mundo quer ter um ovo de Páscoa para chamar de seu. 26% dos entrevistados afirmam que os ovos de chocolate industrializados são a prioridade. Para 20%, as melhores opções são a barra de chocolate e também os ovos artesanais. Um outro dado também apontado pelo levantamento da ACI foi o meio de pagamento preferido. 35% dos entrevistados afirmaram que usarão um cartão de crédito, enquanto 27% o Pix é o maior aliado. Vamos falar um pouquinho das estradas, minha querida, porque eu sei que tem muito movimento e quem escuta a rádio Band Vale FM também sempre tem essa informação durante toda a programação. Vamos lá. Pois é, eu vou falar agora sobre as estradas. A movimentação é o seguinte, gente, tá bem congestionado. Então, se você está se preparando para sair, realmente tem um pouquinho mais de paciência. O motorista que segue no sentido Rio de Janeiro, da rodovia Presidente Dutra, precisa prestar muita atenção, porque o tráfego está intenso. A gente sabe também que a movimentação é intensa, então qualquer coisinha para desviar a nossa atenção ali é muito fácil, né? Em Jacareí tem congestionamento do quilômetro 166 ao 161 e também tem congestionamento do 116 ao 110. O tráfego tá intenso ali na altura de Taubaté também. Na rodovia Presidente Dutra, já no sentido São Paulo, o tráfego está lento, sem nenhum acidente, segundo a CCR, a concessionária que administra aqui a rodovia. Já a rodovia dos Tamoios, no trecho de Planalto, tem trânsito também, muito congestionamento ali no sentido litoral, mas está livre no sentido São José dos Campos, nenhum acidente por lá. O tempo está parcialmente nublado, o motorista precisa se atentar a isso. Na Serra Antiga, o trânsito também está intenso. Na Serra Nova, o trânsito está livre, sem acidentes. No contorno norte e contorno sul, o tempo está bom, o trânsito está intenso no sentido Ubatuba e trânsito livre sentido São Sebastião, também não tem nenhum acidente por lá. Na Oswaldo Cruz, o tráfego está congestionado sentido Ubatuba e intenso sentido Taubaté. A travessia de Balsas opera agora com 7 embarcações, são 30 minutos de espera para São Sebastião e 1 hora para Ilhabela. Então tenha paciência, deixou para comprar na última hora o ovo, também deixou para sair na última hora. É isso, tem que encarar com felicidade, né? Acho que não tem outro jeito. Com certeza. Só tem que pensar assim, só de não trabalhar eu tô no lucro. Aí você consegue levar esse momento aí com mais leveza, que eu acho que é o mais importante. Brasileiro viu? sendo brasileiro. A gente deixa para a última hora mesmo, então deixou, assume o BO. Essa que é a verdade, viu? Carol, muito obrigado, bom trabalho para você. Eu sei que tá intensa a rotina de vocês aí. Então, bom trabalho e uma feliz Páscoa, tá, minha amiga? Olha, rapidinho a gente vai pro intervalo, não sai daí, mas com a sua participação, não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como MasterChef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança.
Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa. De volta com essa linda imagem de sol na Praia Camburi, em São Sebastião. Pessoal aproveitando em família esse dia tão gostoso. Neste momento, 27 graus, a máxima esperada para hoje. E para amanhã tem previsão de chuva. Mas eu acho o seguinte, gente, para hoje também tinha. E olha que perfeito que está o tempo, né? Vamos torcer para amanhã continuar assim. Um beijo para você do Litoral Norte, que está aproveitando. A gente percebe que não está tão calor assim, porque o mar está um pouquinho mais vazio. Tem uns corajosos ali tentando entrar. Estão ensaiando, né? Mas obrigado pela companhia de vocês também do Litoral Norte, que está aproveitando em família esse dia tão especial. Aqui no estúdio, a gente vai trazer dúvidas e comentários sobre o tema de hoje. Te recebendo o pastor Marcos Davi aqui, respondendo e ajudando a gente a ressignificar a nossa vida, recomeços tão necessários. Vamos trazer nosso resultado final da nossa enquete, que a gente tinha uma perguntinha para o pessoal de casa, né, Gustavo? Isso, Lucas. Chegou a hora de saber se o pessoal de casa precisa recomeçar em alguma área da vida. Vamos ver, as opções eram hashtag sim ou hashtag não. Nosso resultado final diz que 93% do nosso público precisa recomeçar em alguma área da vida, Lucas. Interessante que foi aumentando, né, Gu? O sim. Então, que bom. Acho que, de repente, o programa trouxe essa reflexão para você, né? E o primeiro passo para esse recomeço, como a gente já falou aqui, o pastor trouxe, é a gente admitir que precisa de uma mudança, né? Vamos trazer, então, as perguntas do pessoal de casa para a gente comentando, pastor? Tem uma maneira de agradecer a sua participação? Manda para a gente, junto com a sua pergunta ou comentário, hashtag falando nisso, aí você automaticamente entra no nosso sorteio para concorrer 4 convites para o Cinemark, tá bom? Você pode até retirar hoje, que dá tempo. Já vai com a família por nossa conta no cinema. Primeira participação desse bloco é qual, Gustavo? Exatamente, do auto-intitulado Lindão. Olha, gostei dessa autoestima, hein? Adoro autoestima, é isso mesmo. Vamos lá. Que possamos celebrar nesse domingo o verdadeiro significado da Páscoa com muita união e harmonia em família. Gosto muito de acompanhar o programa falando nisso. E a gente fica muito feliz. A família também, muitas vezes, pastor, acho que é bacana a gente trazer isso, né? Convivência muito intensa e muitas vezes os recomeços também precisam começar dentro de casa. Sim. A maneira, né? A família é o grande dilema, né? Porque a gente tem alguns tipos de atravessamentos, né, da nossa personalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, a família ela é muito preciosa, né, Lucas? Faz parte até desse projeto também, né? Sim, que a gente tem em Deus, né? Sim. A Bíblia ela é muito enfática em dizer que esse plano de salvação também envolve muito a família, né? É muito precioso isso. Que o programa de hoje ajude você a recomeçar, seja o seu casamento, relacionamento com os filhos, ou até mesmo o respeito com o seu pai e com a sua mãe, que é tão importante. Próxima participação, Gustavo Bossolani. Participação da Priscila N. Boa tarde, Lucas e pastor Marcos. Uma abençoada Páscoa a todos. Amém. A vida é composta por várias atitudes e posturas, como recomeço e renúncias. Todas elas visam a nossa própria evolução como pessoa. Participação aí da Priscila N, que também mandou hashtag falando isso. Essa palavra renúncia tem muito a ver com a Páscoa também, né? Sim. Porque Jesus, ele desceu até nós, né? Vamos pensar que é um ser divino, com uma energia que realmente ninguém consegue entender no mundo, mas decidiu se humilhar e se transformar em um ser humano, né? Sentiu dores no corpo, ele renunciou o glória, o trono em que ele estava, para vir até a gente. Então, a gente, quando precisa mudar alguma coisa, precisa também ter renúncias, né? Sim. Abrir mão de vontades e desejos para conseguir até esse recomeço, né, pastor? É dele mesmo uma expressão de que todos aqueles que decidirem segui-lo precisarão também negar a si mesmo, renunciar também. Então, o caminho da cruz e o caminho para a relação com Deus em Cristo é uma relação que existe também, renúncia. Assim também como nos nossos relacionamentos interpessoais, também é necessária a renúncia, né? Mas é preciso que você confie em Deus, renunciando a si mesmo para experimentar o novo dele. Perfeito, gente.
Essa parte é um pouco chata, mas é a verdade, né, gente? Temos que abrir mão muitas vezes também, né? O nosso sacrifício algumas vezes também é necessário para isso acontecer. Vamos para a próxima participação? Perguntinha da Simone. Qual a melhor maneira de recomeçar quando se tem uma perda familiar? Ai, o luto, Uau. né, pastor? Nossa. O luto é difícil. Eu estou completando minha faculdade de psicologia esse ano. E o luto, ele é um desses grandes dilemas da psicologia. Enfrentar a perda de alguém que nós amamos, e eu também, particularmente, já perdi pessoas que eu amo, é enfrentar uma dor, recomeçar um enfrentamento de uma dor todos os dias. A gente, na verdade, ressignifica a ausência para uma saudade preciosa. Até que essa lembrança se transforme em uma saudade, leva um tempo. Não exija muito de você. Às vezes tem muita gente dizendo, está na hora de superar. Não, a gente recomeça no nosso tempo, né, Lucas? Com o nosso time, né? Do nosso jeito. Então o luto ele tem um processo e demanda um tempo particular de cada pessoa. É difícil, é uma situação bem complicada mesmo, né? Obrigado pela participação e por ter Obrigado. mandado também a sua dúvida, né? É Acho que dá difícil. tempo ainda, viu? Da gente continuar respondendo. Obrigado você em casa que está conversando com a gente. Qual que é a próxima perguntinha, Gustavo? A Jaque Moura mandou a foto da Lolinha assistindo Falando Nisso. Bonitinha, linda demais. Boa tarde. Recomeçar quantas vezes for necessário. É o que importa, tentar sempre. A vida é feita de tentativas e recomeços. Jaque, que perfeito. Até para a gente pensar nessa esperança também, né, pastor? Porque muitas vezes a gente tenta mudar alguma coisa dentro da gente, alguma situação, e falha, e acontece. A gente não pode, na verdade, desistir. Na verdade, nós somos... O Marcos Davi hoje, ele é fruto de superação de erros que ele enfrentou, né? Então, às vezes nós falhamos e não colocamos um valor naquela falha. A falha faz com que a gente se erga melhor, né? Os desertos, quando enfrentados, faz com que a gente supere aquilo mais maduro. Então, não ignore o valor de todas as vezes que você teve que voltar um pouco, que teve que renunciar, né? Às vezes as nossas quedas, elas são muito importantes, significativas na existência humana, porque elas nos projetam quem somos hoje. Eu não seria quem sou se não fossem pelas falhas superadas. Então aprenda também a partir disso. Pastor, a gente tem um minutinho para acabar o programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem ali olhando para a câmera 2, pensando nessa questão da Páscoa e de recomeço também para quem está em casa. Primeiro, muito obrigado por esse tempo com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela nossa cidade. O que eu desejo é que nessa Páscoa você redescubra o amor de Deus sobre a sua vida, sua casa e sua família, nessa esperança de que existe uma sexta-feira, às vezes, de enfrentamento de muita dor. Mas existe a esperança do domingo quando Cristo se levanta sobre a morte. Entregue a sua vida para Ele. Essa é a grande mensagem do amor que emana da Páscoa. E Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém. Obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço, Lucas. A gente vai fazer rapidinho um sorteio agora para ver a pessoa sortuda que ganhou, então, os ingressos. São 4 convites no Cinemark. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gustavo, traz pra gente. A Jaque, parabéns! Ganhou 2 pares de ingresso para o Cinemark. Que chique demais, né? Beijo forte para vocês. Deus abençoe muito a sua Páscoa. Amanhã, às 10 horas da manhã, ao vivo, tem Manhã na Band. Fiquem com Deus, viu? Obrigado pela companhia. Até amanhã.